Bom dia, crianças. Vamos para a nossa aulinha de português. E nessa aula de hoje, eu decidi rever aqui com vocês a estrutura do texto narrativo. Então, eu vou dar uma passada bem rápida sobre o que é um texto narrativo e a gente vai entrar no gênero textual da aula de hoje, tá? Vocês se lembram? Texto narrativo é diferente do texto em poema, do poema. O poema, gente, ele se estrutura em versos, se estrutura em estrofes. O texto narrativo, não. Ele se estrutura em parágrafos, ele conta uma história, tá bom? E olha só, o que existe nesse texto narrativo? O texto narrativo, olha, são textos que contam histórias e a sua estrutura é composta por uma situação inicial, onde são apresentados os personagens da história, o lugar e o tempo em que ela acontece. Um conflito ou um problema que deverá ser resolvido, o clímax, momento de maior tensão do enredo, e o desfecho ou fim, quando o conflito é solucionado. Então, quando a gente vai contar, quando a gente vai ler uma história, a história começa, a história se inicia de alguma forma, né? Isso. A história começa de alguma forma, tem que começar, né? Depois disso, gente, vai aparecer algum conflito, alguma coisa para deixar essa história interessante, tá? E vai acontecer o clímax. Eu costumo falar para os meus alunos que explicar o clímax, eu dou um exemplo. Sabe quando vocês estão assistindo um filme e acontece aquele momento de maior expectativa, aquele momento que a gente fica assim prestando muita atenção porque uma coisa incrível está acontecendo no filme? Esse é o clímax. Assim como existe o clímax no filme, existe nos livros também, nos textos, nas histórias, tá? E o desfecho ou fim, quando o conflito é solucionado, final da história. Além dessas partes, as narrativas são marcadas por espaço, que é o lugar onde essa história vai acontecer, tá? O termo espaço só dá conta do lugar físico, o local físico onde a história se passa. Ambiente é o espaço carregado das características mais subjetivas da história, socioeconômicas, morais, psicológicas em que vivem os personagens. O contexto em que a história se dá, para além do local onde essa história acontece, como é que é aquele local, como é que são os personagens, tá? O tempo constitui o pano de fundo para o enredo. A época da história nem sempre coincide com o tempo real em que foi publicada a escrita. Olha só, se eu escrever uma história hoje falando do tempo dos reis, não tem nada a ver com o momento em que eu vivo, mas eu estou escrevendo sobre uma história passada, tá? Algumas narrativas dão dicas da época em que estão retratando através de frases do tipo: era no tempo dos reis, ou no tempo em que os bichos falavam. Narrador. O narrador, gente, lembrem que ele pode ser um narrador em terceira pessoa, é o narrador que está contando a história, e pode ser também um narrador personagem. O narrador que só conta a história, ele não está fazendo parte daquilo ali, ele está contando o que aconteceu, mas o narrador personagem, ele faz parte daquela história e está contando a história ao mesmo tempo, tá? Devido a essa gente, tô com um problema de dicção, só pode, vocês sabem que eu não sou assim. Devido a essa estrutura, fala-se geralmente que a redação de um bom texto narrativo precisa ter início, meio e fim. Geralmente, pessoal, quando vocês forem escrever uma redaçãozinha, se aconselha que o texto tenha assim mais ou menos 3 parágrafos. Por que mais ou menos 3 parágrafos? Porque o texto tem que ter início, meio e fim. Mas precisa ser necessariamente 3 parágrafos? Não. O importante é que a sua história tenha início, meio e fim. Tá? Depois, sobre escrever textos, a gente vai ver isso com mais profundidade e vamos treinar bastante para vocês saírem do 5º ano, nota 10, tá? Em escrita. Para escrever tem que ler bastante, viu? É por isso que em toda aula eu sempre falo para vocês, leiam, 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 porque aí vocês vão escrever bem. As
ações obedecem certa ordem lógica, tá? Acontece primeiro uma coisa, depois outra, nós já vimos isso também. Os textos são escritos em parágrafos, que é algo também que vocês já estão sabendo o que é. Nós já vimos a estrutura de parágrafo, mas eu mostro aqui de novo, é bom sempre relembrar. Outra importante característica são os diálogos entre os personagens, tá? Quando um personagem está falando, na história aí aparecem 2 pontinhos e aí depois um travessão para indicar que o personagem está falando, tá? Quando o narrador diz apenas o que os personagens falaram, ele pode colocar essa fala entre aspas. E agora vamos para o gênero textual de hoje, que é o gênero textual resenha. Gente, o que é o gênero textual resenha? É um gênero textual no qual são apresentadas características essenciais de um filme, livro ou peça de teatro. Ele vai falar de forma resumida como é que é um determinado filme, como é que é um determinado livro, tá? Para quê? Para que serve esse tipo de gênero textual, essa resenha? Olha só, tem esse desenho aqui, tá? Que é livro também, a Walt Disney transformou em desenho. A Espada Era a Lei. Aí eu mostro para vocês uma resenha aqui desse filme. Ele não vai contar exatamente, não vai contar tudo o que aconteceu na história. Não é um resumo da história. E também não é a história em si. Mas ele vai falar as características principais, vai falar o que tem de bom nesse filme, o que tem que não é bom, e aí o leitor vai decidir se vale a pena ele ler aquilo ali ou não, né? Vamos lá. A linguagem é clara, objetiva e muitas vezes informal, aproximando-se da linguagem das crianças e dos adolescentes nos casos de filmes direcionados a esse público. Se eu estou falando aqui sobre A Espada Era a Lei, vocês imaginam que isso aqui vai interessar mais, ou pelo desenho, vai interessar mais a um adulto ou a crianças e adolescentes? Depende do adulto, né? Porque me interessa muito. Mas, de praxe, imagina-se que isso aqui interesse muito às crianças. Então, vai ser uma linguagem assim, não vai ser aquela linguagem complicada, vai ser uma coisa mais clara, direcionada ao público que se interessa por ler aquilo ali. Uma das produções menos lembradas de Walt Disney, A Espada Era a Lei, foi a última animação sob a supervisão do gênio por trás do estúdio, já que logo ele viria a falecer. Apesar de não ser das obras mais populares entre os clássicos da produtora, o longa é uma volta da Disney às animações baseadas em contos universais. No caso, a história de como era o reino de Arthur antes de ele desembainhar a espada e ser conclamado o líder máximo da Inglaterra. A história é baseada no livro A Espada na Pedra, de D.H. White, mas a liberdade criativa mostrada na tela gerou críticas dos fãs da literatura que não gostaram do excesso de magia e ingenuidade da narrativa em sua versão cinematográfica. Puro preconceito, pois apesar da trama mais simples, o vigor técnico e a simpatia do filme conquistam a todos. Então, o que ele está falando aqui neste parágrafo? Olha aqui, que estrutura é essa? Estrutura de parágrafo. Está falando que A Espada Era a Lei não é um desenho tão famoso da Walt Disney. Apesar de não ser tão famoso, ele tem muitas características interessantes. Trata de um conto universal, tá? Uma história da literatura universal. Aí os críticos disseram que fugiu muito da história primordial, porque colocou muita magia, muito não sei o quê, mas é um desenho direcionado para a criança, então tem que ter isso mesmo, né? Senão a criança não vai achar interessante. E aí, gente, aqui a resenha tá falando sobre esse desenho, sobre esse filme que a Walt Disney produziu, sobre A Espada Era a Lei, ó.
Aí fala que a Inglaterra da Idade Média que se passa na história é uma terra sem dono e vai contando. Eu não vou ler isso aqui tudo com vocês, porque senão eu vou extrapolar aqui o tempo da aula e eu não consigo colocar a aula no YouTube. Mas eu quero que vocês terminem de ler essa resenha, tá? Que vai falar mais sobre o filme, vai falar um pouquinho mais sobre a Disney, que é um tema que eu sempre venho colocando aqui nas aulas, que eu acho interessante, mas não vai contar a história toda, a história é longa. Olha aqui o tamanho da resenha, só isso aqui, tá? Vou ler aqui pelo menos mais um parágrafo com vocês, ó. Foi a primeira vez que os estúdios Disney produziram um desenho de uma história conhecida. Toda a narrativa se concentra na vida de Arthur em sua adolescência, muito antes de ele se tornar rei. O retrato do personagem não poderia ser mais simples. Ele é um garoto comum, explorado pelo padrasto e o meio-irmão, quase como uma Cinderela de cueca, já que sempre precisa cozinhar, limpar a casa, lavar a louça, etc. O garoto chega até a ser irritante de tão apagado e sem personalidade, na maior parte das vezes, fazendo tudo o que lhe dizem. O que lança uma luz sobre ele é a presença carismática de Merlin, retratada como um idoso esperto e inteligente na mesma proporção em que é uma figura atrapalhada e que provoca risadas da plateia pelo seu jeito e também pelas falas impagáveis. Por esse parágrafo aqui, o que a gente vai notando da resenha? A resenha está falando de forma resumida, de forma clara, de forma objetiva, como é que acontece o filme, como é que esse filme se estrutura, tá bom, gente? Então, resenha é isso, mais um gênero narrativo que se estrutura em parágrafos, tá? E aí vocês terminem de ler a resenha, façam a atividade. Se tiverem alguma dúvida, falem com o Tiago ou comigo, tá bom? E até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo.